Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de Geografia. Na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre a história dos meios de transporte, vocês lembram? Então hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre os meios de transporte. Vocês até fizeram uma tarefinha em casa, tudo, não foi? Deu certo a tarefa? Vamos corrigir a tarefa, então, para a gente ver se está tudo certinho? Ou vamos deixar para corrigir no final, quando a gente terminar esse conteúdo, para daí a gente saber se vocês deram conta ou não? Então vamos fazer isso, vamos continuar a aula e quando a gente chegar no último meio de transporte, aí a gente vai na tarefinha de casa para a gente fazer um comparativo, tá certo? Então vamos lá? Deixa eu começar o nosso livro. Vamos lá. Lá, nosso livro então, dando continuidade, né? Na aula passada a gente parou então ali no... A gente falou, a última parte a gente falou então, né, da locomotiva, né, criada, que foi um grande sucesso, né? Quando ela foi criada, foi um grande boom, né? Fez um sucesso enorme, só que aí as pessoas começaram a descobrir que ela era muito pesada, né? E que precisava de alguns melhoramentos. E aí foi feito essas melhoras para ela ficar mais leve. Quanto mais leve, mais velocidade ela tem, não é verdade? E aí então nós vamos chegar, nós falamos então, só retomando, né? Nós falamos então do meio de transporte terrestre, né? E daí a gente começou a falar que os primeiros deslocamentos, né, de um lugar para o outro eram feitos como? Caminhando, né? As pessoas caminhavam, né? Muitos quilômetros a pé. Depois as pessoas começaram a dominar os animais, né? A domesticar alguns animais e aí começaram a fazer uso desses animais para transportar tanto pessoas quanto mercadorias, não é verdade? E aí a gente viu que as pessoas usavam cavalos, camelos, mulas, né? E até elefantes. E aí a gente conversou que ainda hoje em alguns países, alguns animais continuam sendo usados como meio de transporte. No próprio Brasil, né? Quando a gente vai para cidades mais do interior, na zona rural, a gente vê que as pessoas ainda se locomovem com cavalo, né? Ou se locomovem com carro de boi. Então a gente ainda vê o animal sendo usado como um meio de transporte, né? E aí a gente chegou então lá na questão, falamos um pouquinho da navegação, né, do sistema hidroviário de transporte, né? Lembrando que toda vez que vocês ouvirem a palavrinha hidro, tem a ver com água, então hidroviário é o transporte que é feito pela água, né? Seja pelos lagos, pelos mares, oceanos, rios, não interessa, né? É um meio de transporte hidroviário. Falamos das caravelas, né? Lá que elas eram movidas pelo vento, né? Então, por conta disso, eram criados vários tipos de vela, né? Para poder captar melhor o vento, mas aí quando não tinha vento, o que acontecia com a embarcação? Segundo diz o nosso texto, elas ficavam paradas, né? E aí chegamos na locomotiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho então do transporte aéreo, né? Olha lá, outra forma de transporte que estava em pleno desenvolvimento no período da Revolução Industrial era o transporte aeroviário. Então, hidroviário vem de água, rodoviário vem do quê? De estrada, né? De roda, né? Rodoviário. Aí a gente tem o ferroviário, que vem de ferro. Por quê? Porque o trem, ele anda onde? Numa linha de ferro, então é um sistema ferroviário. E a gente tem o sistema aeroviário, né? Aero, de estar no ar. Então, olha lá, no qual são utilizadas máquinas capazes de voar. Antigamente não existiam aeronaves como as atuais, então esses aviões que a gente utiliza no dia a dia para nos locomover com mais rapidez de um estado ao outro ou de um país ao outro, né? Não existia, né? Não foi assim que começou, né? Começou com um grande avião, não. Mas já existiu, por exemplo, o balão foi também lá os primórdios desse sistema aeroviário. Assim, os primeiros voos foram feitos em balões de ar quente. Então, olha, esse aqui então foi o primeiro equipamento de voo, né, para transportar pessoas. Olha lá. Modelo de um balão de ar quente, o primeiro voo registrado ocorreu há mais de 200 anos e foi realizado em Paris, na França. Então, olha lá, conheça quem é.
Porém, veja, o primeiro sistema de aviação, né, o primeiro meio de transporte aéreo foi o balão. Porém, olha lá, o brasileiro Alberto Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Ele ganhou esse título porque construiu o 14 bis, a primeira aeronave com motor e hélice que voou por uma distância de 60 metros, a 3 metros de altura do chão, na França, em 23 de outubro de 1906. O inventor nasceu na fazenda de seus pais, onde hoje é a cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, em 20 de julho de 1873. Então aqui a gente tem uma foto, né, do Santos Dumont se preparando para mais um voo. Então ele é considerado o pai da aviação, porque, claro, né, gente, a gente sabe que o que acontece? Que os equipamentos, os meios de transporte, eles não se desenvolvem do dia para a noite, né? A gente já viu que é preciso muito estudo, que é preciso muita pesquisa, né? Que as pessoas ficam ali fazendo várias tentativas até conseguir chegar no ponto máximo, né? No resultado final. Não é assim, eu durmo e no dia seguinte eu acordo com uma ideia e boto em prática, ela funciona. Não, né? Porque cada vez que eu vou fazendo, cada vez que eu executo aquela ideia, eu vou percebendo o que precisa ser melhorado, né? Num primeiro momento, a tendência é ela realmente não funcionar como eu gostaria. Mas aí eu já vou arrumando até chegar no efeito final. E foi o que o Santos Dumont fez. Ele fez várias tentativas, né? Então, quando ele chega no 14 bis, que ele faz o primeiro voo dele, também lá na França, veja, ele voa uma distância de 60 metros. 60 metros é bem pouco, veja, esses aviões hoje, eles viajam 3.000 quilômetros, né? Às vezes, muito mais até, né? Mas eu tô dando uma média, né? Tipo, 3.000 quilômetros já é bastante, não é? Então, o que é 60 metros perto de 3.000 quilômetros? É praticamente nada, né? E ele voou só a 3 metros da altura do chão, que também é uma distância pequena do chão. Mas para a época foi um grande feito, né? E se ele não tivesse dado esse primeiro passo, talvez hoje a gente não tivesse esses aviões que nós conhecemos, não é verdade? Se bem, gente, que se a gente for voltar bem lá atrás na história, a gente vai encontrar o Leonardo da Vinci, que também pensou no primeiro modelo de uma hélice, que hoje em dia, é utilizado nos helicópteros, né? Então, o Leonardo da Vinci, ele pensou numa ideia de paraquedas, ele pensou numa ideia de hélice, né? Veja, muito antes do Santos Dumont, né? Só que na época do Leonardo da Vinci, embora ele desenhasse essa ideia, isso tenha ido para o papel e nunca tenha saído do papel, não saiu do papel por quê? Porque na época do Leonardo da Vinci não existia material, né? Material ideal para que essa ideia fosse colocada em prática, né? Não tinha o material certo para isso. Na época do Santos Dumont, já era uma época muito à frente, já existiam outros tipos de materiais, né, que facilitou a construção, por exemplo, do 14 bis. Né? Mas ainda assim, se a gente for comparar com os dias de hoje, a gente vai ver que o 14 bis ele voou muito pouco, ele voou muito baixo, mas para a época ele já era um grande avanço, levando em consideração que as pessoas só conheciam o balão, não é verdade? Então vamos seguir. Deixa eu passar minha página ali e a gente vai chegar então na questão da rodoviária, né? Do sistema rodoviário, quer dizer, o sistema de estradas, né? De meios de transporte que andam nas estradas. Então, olha lá. Além do avião, outra grande novidade está por nascer. Provavelmente é a forma de transporte mais utilizada por você e seus conhecidos. Trata-se do transporte rodoviário, que é realizado por veículos automotores em diferentes tipos de vias terrestres. Né? Então, tudo que anda em estrada, a gente chama de sistema rodoviário. Então, vamos só lembrar, gente, vamos lembrar um pouquinho lá? A gente tem o sistema hidroviário, que é da água. A gente tem o sistema ferroviário, que são os trens, né, que andam pelas estradas de ferro. Nós temos o sistema aeroviário, que são os meios de transportes aéreos, né, que estão no ar, que estão no céu. E nós temos também o rodoviário, que são os meios de transporte que andam nas estradas, nas mais diferentes estradas, né? Ao mesmo tempo em que o automóvel foi sendo desenvolvido,
Outros veículos de transporte rodoviário também foram sendo criados em diversas partes do mundo, como os caminhões para transporte de carga e os ônibus para transporte de pessoas. Então, olha essa foto aqui, né? Olha lá, é o primeiro modelo de automóvel fabricado. Como podemos perceber, ele era muito diferente dos automóveis que conhecemos atualmente. Então, olha lá, o primeiro tipo de carro produzido foi esse daqui, né? E sim, ele é muito diferente dos carros que nós conhecemos hoje, não é? Olha lá, ó. Modelo de um dos primeiros transportes coletivos, o ônibus. Então, olha aqui, ó, vamos fazer uma comparação, né? Ali é o carro, tá vendo? Primeiro tipo de carro. E esse daqui é o primeiro tipo de ônibus que existiu, o transporte coletivo, né? Quando eu falo de coletivo, eu tô falando de um grupo grande de pessoas, né? Coletivo, olha lá. E mesmo assim não cabia muita gente, né? Se você for comparar com o que é hoje, olha lá. Os transportes coletivos são mais recomendados para o transporte de pessoas, pois são menos poluentes e ocupam menos espaços na via. É uma questão de lógica, né, pessoal? Vamos pensar lá, você aí na sua casa, né? Então sai a sua família com carro, vamos imaginar 4 pessoas. Vamos fazer um levantamento de hipótese, né? 4 pessoas aí na sua casa. Daí o vizinho é mais 4 e o vizinho mais 4. Saíram 3 carros, né? 3 carros, cada carro com 4 pessoas, certo? Quantas pessoas foram? 12, né? No total eram 12 pessoas saindo de casa, cada 4 em um carro. Então tem 3 carros no ambiente poluindo, né? Sendo que se vocês se reúnem, vocês 12, né? Se reúnem e vão de ônibus, a gente tem um veículo só com muita gente dentro poluindo o ambiente. Então é um poluindo. Se cada pessoa que ocupa o ônibus for de carro, vão ser quantos carros na rua? Impedindo o trânsito, poluindo o ar. Não é verdade? É complicado. Claro que agora ninguém está saindo de casa, porque todo mundo, né, está dentro de casa, se cuidando, se protegendo. Mas fora desse período que a gente está vivendo, né, a gente tem esse hábito de sair de carro de casa, que não é um hábito ruim, gente. Veja, não estou dizendo que é ruim, mas se a gente for pensar, cada família que sai de carro, né? É cada um dos carros que está poluindo o ambiente, está fazendo volume nas estradas, está causando descongestionamento de trânsito, não é verdade? Se essas pessoas deixam seus carros em casa e usam outros meios de transporte, como por exemplo o ônibus, que é um transporte coletivo, vão ter mais pessoas dentro de um único veículo, né? Ou então dá para ir de bicicleta, se é muito perto, né? Além de fazer exercício físico, não polui o meio ambiente, né? Você vê pessoas, você não pega trânsito, não é verdade? Mas isso são só suposições, a gente só está fazendo uma análise, né? Um levantamento de hipótese, fazendo uma análise lógica para a gente entender o que o texto diz aqui, né? Que os transportes coletivos são mais recomendados para o transporte de pessoas, pois são menos poluentes, né? E ocupam menos espaço nas vias. E daí ali a gente tem uma atividadezinha, estão vendo? A nossa atividade ali? Então nós vamos fazer essa atividade juntos, tá certo? Olha que bacana, diz o seguinte, observe alguns veículos de cima, então essa aqui é uma visão vertical, lembra? Nós já aprendemos vertical, oblíqua, né? Vertical, oblíqua e frontal. Então essa aqui é uma visão vertical, eu tô olhando de cima. Diz o seguinte, faça um círculo representando as pessoas transportadas por esses veículos. Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas que cada um pode carregar. Então vamos ver, nós temos 2 vias aqui, estão vendo? A gente tem uma via onde está andando um ônibus e nós temos uma via onde estão andando carros. Vamos lá no ônibus e vamos contar quantas pessoas o ônibus pode carregar. O ônibus, tá? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, olha lá, 37, 38, 39 pessoas cabem dentro do ônibus, né? Contando com o motorista também. 39 pessoas, tem lugar para 39 pessoas num único veículo. Agora vamos ver quantas pessoas cabem dentro de um carro, um só, tá? Olha lá.
1, 2, 3, 4, 5. Então, veja, um ônibus carrega 39 pessoas num único veículo. Então, tem um veículo aqui poluindo o ambiente ou ocupando lugar no trânsito com 39 pessoas. Aqui eu tenho um com 5. Né? Quer dizer, para eu chegar lá no 30, por exemplo, eu vou precisar de 6 carros, pelo menos 6 carros para dar 30 pessoas. Então eu vou ter, em vez de um veículo, eu vou ter 6 veículos poluindo o ambiente, 6 veículos ocupando espaço no trânsito, né? Carregando cada um só 5 pessoas, e ainda tem 9 pessoas que vão ter que ir num outro carro, né? E mais pelo menos 2 carros. Então você 7, 8 carros ocupando espaço e poluindo o ambiente. Estão vendo? Essa era a analogia ou a associação que o autor do livro estava querendo nos fazer quando ele coloca aquele comentário que o transporte coletivo é o mais indicado para o transporte de pessoas, né? Porque ocupa menos lugar no trânsito e polui menos, tá certo? Então, olha lá. Como vimos anteriormente, alguns meios de transporte são mais vantajosos que outros. Sabemos disso. Responda as questões a seguir. Quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Então, pessoal, quantos? 39 passageiros. Muito bem. 39 passageiros. Ok. Daí vamos para a segunda questão, então. Quantos passageiros cada carro da pista consegue transportar? Então, cada um dos carros, a gente viu lá, quanto que carrega cada um dos carros? 5 pessoas, né? Então, vamos lá. 5 passageiros. Cinco passageiros, né? E por fim, pergunta lá. Quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? Já foi o 3 lá, ó. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? Então, vamos lá. A gente tem 6 carros, né? Então, aqui eu tenho 5, certo? 5, mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30 pessoas. Então, vamos lá. Número 3, 30 passageiros. Se eu juntar todos aqueles carros e se aqueles carros estiverem completos, né? Se estiverem ocupando a lotação total, a gente vai ter 30 passageiros. E daí, por fim, ele pergunta lá, qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Então, qual que é? O ônibus. E por que é o ônibus, gente? Nós já sabemos a resposta, né? Porque transporta mais pessoas, não é isso? Ocupa menos espaço nas vias, né? Nas vias é a mesma coisa que rua, tá bom, amores? Nas vias e polui menos, não é isso? Não é isso, gente? Por isso que é tão vantajoso fazer uso do ônibus, né? Dos transportes coletivos. Tá certo, pessoal? Tá claro? Foi uma aula hoje pra gente pensar bastante coisa, não é verdade? Então é isso. Vai refletindo aí com a sua família sobre qual é a melhor forma de uso de meios de transporte, né? Como é que a sua família também pode colaborar com essa menor poluição do ambiente, não é verdade? Com menor volume de carros nas estradas, não é? Então vamos pensar, vamos refletir aí, tá certo? E encontrar uma boa solução para todo mundo. Então é isso, por hoje é só, eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.